Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder desta noite e nós recebemos o senador pelo Paraná, Oriovisto Guimarães, do PSDB. Senador Oriovisto Guimarães, seja muito bem-vindo ao Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo nesta noite. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Karina. Deixa eu cumprimentar você e aos nossos telespectadores. Estou inteiramente às suas ordens. Muito bem, senador, começamos com o tema escândalo do INSS. Recentemente, investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União revelaram descontos fraudulentos na folha de pagamentos de beneficiários, de aposentados e pensionistas do INSS. Agora, existe no Congresso a possibilidade da criação de uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, aí envolvendo as duas casas, Senado e Câmara Federal. Gostaria de saber, na sua opinião, senador, essa CPMI pode avançar para qual direção? Olha, eu espero que ela avance na direção de mostrar ao Brasil quem são os verdadeiros culpados. Nós sabemos que esse crime absurdo de roubar o dinheiro de aposentados aconteceu tanto no governo anterior como no atual governo. Eu espero que a CPMI não fique nessa guerra política tola de dizer que a culpa é do governo A ou que é do governo B, porque isso não vai levar a nada. O importante é que a CPMI investigue e dê nome aos assaltantes. Quem é que roubou, quanto que roubou. E isso está muito fácil, eu entendo, porque ninguém consegue assaltar 9 milhões de pessoas a não ser com um software, com tecnologia avançada. Não é? E esses softwares entraram dentro do INSS, entraram na DataPrev, que é uma agência do governo. E isso não seria possível sem a cooperação dos funcionários que lá trabalham. Não todos, evidentemente, mas alguns, com certeza, tiveram que cooperar, não é? E, então, não é tão difícil assim de descobrir quem foi que roubou. Outra coisa, o dinheiro era mandado, tinha um endereço para onde ia esse dinheiro. Todas essas associações que receberam esses sindicatos de aposentados, o que eu acho uma loucura por si só, porque não tem nenhuma lógica. Para que aposentado precisa de sindicato, né? Não faz greve, não tem patrão. Sindicato de aposentado é uma coisa meio estranha, mas enfim, eles existem. E esses beneficiados, evidentemente, têm que se explicar. Se você estava mandando descontar dinheiro de pessoas que não autorizaram, isso é um crime, isso é um roubo. E está muito fácil, porque já se sabe quem são os beneficiados, não é? Então é só seguir aí o dinheiro que eu acho que dá para chegar lá. O senhor não acha que falta uma resposta mais firme para a população brasileira, no sentido de que agora o governo federal ampliou o atendimento para essa questão da fraude para os Correios, o que deve ser um facilitador, uma vez que nós estamos falando de aposentados e pensionistas, muitas vezes que vivem em situação de vulnerabilidade e não têm acesso à internet, a celular? Essa é a pergunta que fica, senador. Como é que fica a população nessa história toda que agora ainda tem que provar se deixou descontar ou não? Pois é o fim do mundo, né? Eu me pronunciei no Senado sobre isso, mostrando o quanto é absurdo isso pedir para um agricultor, uma pessoa simples, que não tem acesso a um computador, provavelmente nunca sentou na frente de um computador, que ele entre no meu INSS, que é um site, através do eGov, que é outro site. Olha, eu te confesso que eu tentei entrar e entrei, né? Mas sofri, porque são sites que não são amigáveis. Você tem que conhecer razoavelmente bem essa coisa de internet para poder fazer isso. E até chegar no seu nome, até saber se você foi descontado ou não, é muito complicado. Quer dizer, o governo não precisava disso. Você tem toda a razão. É mais uma desculpa política, do que uma vontade de resolver. Porque se eles tiveram programas que acessaram as contas, esses programas sabem quais contas foram acessadas. Se eles têm os valores que foi enviado
para esses sindicatos, entre aspas, que se beneficiaram e tem lá o careca do INSS que comprou não sei quantos Porsche, não sei quantas Mercedes, eles sabem de quem foi descontado e quanto foi descontado. Eles tinham mais era que devolver isso urgente, sem incomodar ninguém. Ok, tá certo. Senador, agora nossa próxima pauta é a PEC fim da reeleição. Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, a qual inclusive o senhor faz parte, aprovou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que acaba com a reeleição para presidente, governadores e também prefeitos. Gostaria que o senhor nos explicasse um pouquinho melhor essa PEC e gostaria de saber também por que ela tem o seu apoio. Então, ela tem o meu apoio, eu realmente trabalhei no sentido que ela fosse aprovada. Ela é de autoria do senador Jorge Cajuru, e foi relatada por um outro senador, e ela tem meu apoio por uma razão muito simples. É fácil, qualquer um pode observar isso. Hoje, o que é que nós temos? Um mandato de 4 anos, com a possibilidade do presidente se reeleger para mais 4 anos. Independente, Karina, do governo ser de direita, ser de esquerda, quando temos a reeleição, no primeiro dia que o sujeito toma o poder, no dia seguinte, ele já começa a pensar na reeleição. Está aí agora o Lula falando que vai ser candidato pela 4ª vez. Esse amor ao poder, né? Esse medo da renovação é uma coisa muito complicada. E o que que acontece? Se eu estou com a caneta na mão, se eu sou o presidente da República e eu vou ser candidato novamente, todos eles, de direita, de esquerda, de centro, não estou criticando ninguém, isso vale para todos, começam a fazer benesses, começam a fazer gracinhas com o dinheiro público, no sentido de dar aquilo que não pode ser dado para conquistar votos e para se reeleger. Isso, a médio e a longo prazo, arruina a economia do Brasil, aumenta a dívida interna, faz com que os juros subam, faz com que a inflação apareça, e é uma forma de enganar o eleitor, é uma forma de comprar voto do eleitor. Então, a reeleição é muito ruim, é péssima. Aliás, o próprio Fernando Henrique, que foi o primeiro que estabeleceu a reeleição, confessou agora há pouco tempo que esse foi um grande erro da vida dele, que hoje ele vê que foi uma coisa errada, que não deveria ter sido estabelecida a reeleição. Então, um mandato de 5 anos, não mais de 4, mas de 5, e fazendo com que todas as outras eleições coincidam. Esse é um outro aspecto, Karina. O Brasil tem uma eleição a cada 2 anos. Nós passaríamos a ter uma eleição a cada 5 anos, onde nós votaríamos para todo mundo, para deputado, senador, presidente, governador, prefeito, numa vez só. Economiza-se um monte de dinheiro, porque cada vez que você tem uma eleição, é mobilização de urnas eletrônicas, mobilização, horário de TV gratuito, verba de propaganda eleitoral, que são bilhões que o governo acaba dando para esses partidos. Sabe, nós vivemos eternamente em eleições. Precisamos de um tempo para que os eleitos trabalhem e trabalhem desinteressadamente, pensando no Brasil e não pensando na sua reeleição, que é o que acontece hoje. Então, por isso eu votei a favor e tenho certeza que vai ser aprovado. Tá certo. E, senador, no caso específico do Senado, a mudança acabaria com a tradição da alternância, né? Que a cada 4 anos renova 1/3 ou 2/3 da casa. O senhor acha que o Senado vai aprovar esse tipo de mudança? O senhor está confiante nesse sentido? Olha, existe uma polêmica. De início, queriam fazer com que o mandato de senador de 8 passasse para 10 anos. E aí continuaria a renovação 1/3, 2/3 a cada 5 anos, coincidindo com as eleições que serão a cada 5 anos. Por muito debate dentro da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, se estabeleceu que ao invés de 8 seria 5. E sob um argumento muito simples: se toda a Câmara dos Deputados pode ser renovada, hoje ela é integralmente renovada a cada 4 anos. Na nova lei, seria integralmente renovada a cada 5 anos. O que vale para a Câmara dos Deputados passaria a valer para o Senado. Eu prefiro que seja a cada 5 anos. Eu acho que 8 anos é muito tempo e é muito bom que a população julgue os seus eleitos a cada 5 anos, veja o que ele fez
e decida se ele vai continuar mais 5 ou não. Para senador e para deputado, continua sendo permitida a reeleição. Ela só deixa de existir para presidente, governadores e prefeitos. Cargos legislativos, vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores, ela continua permitida. Tá certo, senador. Nós vamos para um rápido intervalo. O senhor continua com a gente. E para você que nos acompanha pelos canais da rede CNT espalhados por todo o país, não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje o nosso convidado especial é o senador Oriovisto Guimarães, senador pelo Paraná, do PSDB. Senador, falamos um pouquinho agora sobre poderes do STF, o Supremo Tribunal Federal. O senhor tem sido um dos parlamentares mais críticos em relação ao funcionamento do STF, principalmente nas chamadas decisões monocráticas, que são aquelas tomadas individualmente, né, por ministros e não pelas turmas ou pelo próprio colegiado da mais alta corte do país. O senhor tem alguma proposta, alguma PEC para mudar isso, esse tipo de funcionamento do judiciário? Tenho sim, Karina. Tenho e ela já foi aprovada pelo Senado Federal. Falta agora ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Ela já está há quase um ano na Câmara dos Deputados, esperando para ser votada. No que consiste essa PEC? Ela põe um fim às decisões monocráticas. Para que o nosso telespectador não tenha dificuldades de compreensão, deixe-me dizer que decisão monocrática, como está dizendo o nome, é a decisão tomada por um único juiz. Ele toma a decisão sozinho, sem perguntar para ninguém. Veja, o Supremo é o último grau de recurso na justiça brasileira. Não tem ninguém acima do Supremo. Então, quando um ministro toma uma decisão sozinho, você só pode recorrer para o colegiado. E o colegiado normalmente tem um tempo e acaba examinando essa decisão monocrática dele, validando ou invalidando, voltando atrás. E nós temos inúmeros exemplos de decisões monocráticas que foram verdadeiros desastres e que depois o próprio Supremo cassou essas decisões. Ora, para o bem do Supremo, para que a gente tenha um Supremo respeitado, para que a gente tenha um Supremo realmente desempenhando o papel dele, que é ser o intérprete e o guardião da Constituição, não pode ter 11 Supremos. E hoje nós temos 11 Supremos. Hoje chega o absurdo de você ter advogado que acompanha as decisões isoladas de cada ministro. Porque ele sabe que se cair naquele, ele pensa de tal maneira, se cair naquele, ele pensa de outra maneira. E eu vou te dar só um exemplo de decisão monocrática que foi um verdadeiro escândalo. Você e os nossos ouvintes devem se lembrar, os nossos telespectadores devem se lembrar de uma importante lei de iniciativa popular, que foi a lei das estatais. Foi quando nós tivemos no Brasil aquela série de escândalos, não é? Nos Correios, em várias outras empresas estatais, Petrobras e tudo mais. Por que que esses escândalos existiam? Porque o governo de plantão, fosse ele qual fosse, não quero citar o nome de nenhum presidente, mas fosse ele qual fosse, nomeava os seus coleguinhas políticos e faziam uso dessas estatais para fins políticos, o que é um desvio de função, o que leva à ruína dos negócios dessas estatais. Essa lei das estatais, que foi uma lei de iniciativa popular com milhões de assinaturas, foi aprovada por 513 deputados, 81 senadores, homologada, está valendo. E o que ela dizia? Ela proibia o governo central de nomear políticos que tinham exercido cargos em partido, funções políticas, nomear esses políticos para as estatais. Muito bem, ela ficou vigiando um longo tempo. Aí agora o Lula ganhou a eleição, essa última eleição, e pediu a um partido menor que entrasse no Supremo Tribunal Federal com um pedido para a suspensão da constitucionalidade, né, dessa lei das estatais. E o ministro Lewandowski, que era ministro, deu uma decisão monocrática, dizendo que a lei das estatais era inconstitucional.
Olha, veja que gracinha. Estava vigindo há sei lá quantos anos. Era inconstitucional. Qual foi a consequência? O Lula nomeou mais de 500 políticos para estatais. Para tudo quanto é lugar. Para BNDES, para Correio, para onde ele quis. Aí essa liminar estava valendo, você veja, um único homem, um único juiz, desfez a decisão de 513 deputados, 81 senadores, uma lei que foi de iniciativa popular, com milhões de assinaturas, um único homem, se não é inconstitucional. E o Lula pôde nomear quem ele bem quis para todas as estatais, Mercadantes, por BNDES e vai por aí afora. Passaram-se 6 ou 7 meses, o Supremo Tribunal Federal, o colegiado, se reuniu para avaliar essa decisão do Lewandowski. E concluiu que o Lewandowski estava errado, que a lei das estatais era constitucional. Só que nessa mesma decisão, ele disse assim: mas tudo o que foi feito durante a vigência da decisão monocrática continua valendo. Todas as nomeações continuaram valendo. Parece brincadeira de criança, né? Um único homem suspende a validade de uma lei feita pelo Congresso inteiro e por iniciativa popular, fazem o que querem e depois não, estava errado. Mas tudo que fizeram na vigência está valendo. E nós temos uma série de outras decisões monocráticas, poderia dar centenas de exemplos, não é? Eu digo o seguinte: o país não aguenta mais ter 11 Supremos. Tem que ter um só. Eles têm que decidir colegiadamente. Nunca o colegiado teria decidido que a lei das estatais era inconstitucional. O Lewandowski, 2 meses depois, se aposentou e foi ser ministro da Justiça do Lula. Por que será? Gratidão, né? Ok. Senador, e o senhor tem dialogado com representantes do Poder Judiciário sobre essa PEC, sobre essa proposta? Não, eu não tenho diálogo algum com ministros do Supremo. Não sobre esse assunto. Não falo sobre isso. Eu acho que essa relação de poderes tem que ser cada um dentro do seu quadrado, cada um fazendo o seu papel. Cabe ao senador, aos deputados, ao Congresso Nacional fazer as leis. E nós devemos ter liberdade para regular o país com essas leis. Essa é a função do poder legislativo, como o nome está dizendo. A função do Supremo não é fazer leis, nem dar palpite nas leis. Poderá ser ouvido eventualmente, mas não são eles que decidem. Eles têm que interpretar a lei e aplicar a lei, mas não fazer a lei. Certo. Senador, falando agora sobre nessa mesma linha, né, sobre o desequilíbrio dos poderes, nos últimos anos o Congresso conquistou um poder que não tinha antes sobre o orçamento da União, bastante importante, com fatias, na verdade, cada vez maiores, né? Nesse tempo nós Uhum. tivemos denúncias de orçamento secreto, emendas sem controle e falta de transparência sobre os recursos. O senhor concorda com essas regras, as formas como esses recursos foram distribuídos? Não, eu não concordo, absolutamente. Eu sempre fui radicalmente contra essas emendas. Só para esclarecer, eu quero dizer o seguinte: existem alguns tipos de emendas. Existem emendas que são as chamadas obrigatórias, aquelas que o governo tem que pagar, as emendas individuais. Essas emendas, eu diria que são mais do que suficientes, mas elas são absolutamente transparentes, porque assim, eu como senador tenho direito lá a uma verba anual que eu posso dedicar para a saúde, para a educação, para uma santa casa, para quem faz trabalho ou público ou sem fins lucrativos. Por que isso? Isso se justifica porque cada senador, cada deputado tem uma visão mais de perto do seu estado, do seu município, da sua região e pode preencher eventuais lacunas. Mas isso tem um limite, tem um valor fixo, é tudo documentado, não fica nada escondido, é tudo muito às claras. Contra essas emendas, eu até acho que são desnecessárias também, mas enfim, dá para aceitar, porque elas são transparentes e elas têm utilidade. Agora, essas emendas de comissão são exatamente as que já tinham no orçamento secreto. Isso aí é um comércio horroroso, aonde deputados e senadores vendem apoio ao governo central. É uma forma de corromper a autonomia do poder legislativo.
Então o cara vai lá e troca uma emenda, é totalmente obscuro, muitas vezes o autor não quer aparecer, aí quem recebe a emenda lá na ponta pode negociar com o empreiteiro, que pode, enfim, pode acontecer de tudo nisso aí, porque não tem visibilidade. É contra isso que o ministro do Supremo, ex-ministro da Justiça, me foge agora o nome dele, meu Deus, Lewandowski? não é o Lewandowski, Não, desculpa. Flávio Dino, o atual Flávio Dino. Flávio Dino, Desculpa. exatamente. Ainda bem que eu não passei para você o meu esquecimento, porque isso é contagioso. Um esquece o outro também, né? Então, o ministro Flávio Dino tem se posicionado fortemente contra isso, e nessa hora eu bato palmo para o Supremo, eles estão certíssimos. Isso é um absurdo que acontece no Poder Legislativo que precisa acabar. Ok, senador, nós vamos para mais um intervalo e para você que nos acompanha, não saia da Rede CNT, nós já voltamos com o Jogo do Poder de hoje com o senador Oriovisto Guimarães, do Paraná, pelo PSDB. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e hoje nós recebemos o senador Oriovisto Guimarães, do Paraná, do PSDB. Senador, agora falamos da reforma tributária, assunto polêmico que por décadas gerou muita discussão, muitas promessas e finalmente aconteceu e foi aprovada e regulamentada a reforma tributária no país. Para muitos, na ocasião, o que foi falado é que era aqui. Não era ideal, mas o que foi possível no momento. E o senhor se posicionou contra essa reforma. Gostaria de saber por quê. Olha, eu me posicionei contra essa reforma porque nós tínhamos uma opção, eu não fiquei só na crítica. Eu coloquei uma outra proposta, mais simples, mais fácil de ser entendida e mais fácil de ser implantada, não é? Essa proposta foi discutida e eu perdi no Senado por 4 votos. Se eu tivesse conseguido mais 2 votos, eu teria empatado com o governo. E o governo estava com toda a força apoiando a que foi aprovada. Mas foi aprovada, eu tenho que me curvar à maioria e tentar ajudar agora naquilo que for possível. Por que que eu não gosto dessa reforma que foi aprovada? Primeiro, a transição. Todo mundo diz, Karina, que nós temos um sistema tributário muito complicado, com muitos impostos, e que então nós faríamos uma coisa mais simples, e que essa reforma vai simplificar. Primeiro, eu acho que não vai simplificar, mas vamos lá, vamos admitir que ela simplificasse. O que está previsto na lei é uma transição de 10 anos. 10 anos. Então, você que tem uma empresa, por 10 anos vai ter que conviver com o sistema tributário atual e com o novo sistema. Ou seja, você vai ter que ter 2 equipes de contabilidade para fazer parte dos seus impostos por um sistema e parte pelo outro. Tá? Outra coisa que eu não gosto, além dessa transição muito longa, ela é uma reforma que retira a autonomia dos estados e das prefeituras. O principal imposto dos estados é o ICMS. O principal imposto das prefeituras é o Imposto sobre Serviço, ISS. Esse ISS e esse ICMS desaparece e passa a ser um IVA, Imposto sobre Valor Agregado Estadual. É o novo imposto que vai ser criado no lugar desse. Mas veja que o novo IVA, o ISS e o ICMS vão conviver por 10 anos. Então, por 10 anos, você vai ter 3, ao invés de 2. Por 10 anos, complica. Mas vamos supor que passaram-se os 10 anos. Aí você vai ter só o IVA estadual. O Estado não arrecada mais e o município não arrecada mais. Quem que vai arrecadar? Um órgão nacional. Isso vai estar num conselho gestor. E esse conselho gestor, que é um monstrengo, que tem representantes dos 27 estados e tem representantes dos municípios, em número de 27 também, embora sejam 5 mil e tantos municípios, né? Esse grande colegiado é que vai decidir as questões tributárias nacionais. Aliás, esse colegiado não está sequer regulamentado. Agora vamos começar a discutir no Senado como ele será constituído. Mas a forma a lei já deu.
Então, eu acho assim, bastante complicado. A autonomia dos estados desaparece, que ele vai ficar na mão desse conselho. Esse conselho só falta ter bandeira e hino, mas vai ter um poder enorme, porque vai ficar com o dinheiro de todos os estados e municípios na mão, e os governadores e os prefeitos vão ter que ir com o pires na mão nesse conselho. Acho que a reforma tem muitos problemas e acho que a gente corre o risco de ter que voltar atrás em muita coisa. Ok. Senador, por formação, o senhor tem a economia, né? É economista. Gostaria de saber como que o senhor avalia o atual cenário econômico do país, onde está o nosso gargalo, onde estamos acertando e onde estamos errando também. Olha, Karina, sobre isso você vai ter que me segurar, senão eu falo até amanhã cedo aqui. Sua Então, especialidade. mas veja, como é que eu vejo a situação do Brasil em termos de economia? Vamos tentar falar uma linguagem, não vamos falar economês, vamos falar português, né? Ótimo. Assim, Karina, seja você, seja eu, seja um pequeno empresário, um grande empresário, seja um prefeito, seja um governador, todos nós temos que controlar uma coisa básica em economia. Aquilo que você gasta não pode ser maior do que aquilo que você recebe. Se você ganha 10 mil por mês, se você gastar até 10 mil, está tudo bem, você tem como pagar. Ah, mas eventualmente você pode fazer um empréstimo, não é? Fazer um empréstimo, vai pagar esse empréstimo em vários anos, e com esse empréstimo comprar um carro, ou comprar uma casa. Muito bem, pode, mas tem um limite. Se a prestação do seu empréstimo começar a passar de 10 mil por mês, como você ganha 10, você vai quebrar, você vai falir, não é? Isso é verdade, Karina, para todo mundo. Isso é verdade para mim, para você, o prefeito, para o governador do estado, para o presidente da República. Então, se gastar fosse a solução, não haveria pobreza no mundo. Era só o governo pintar papel, né, que chama de dinheiro, papel pintado, e gastar, 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 gastar. Né? Não existiria pobreza no mundo, todo mundo seria rico. Por que que tem pobreza? Porque a economia é mais complexa do que isso. Quando os governantes gastam, e gastam muito mais do que arrecadam, eles criam um déficit, ficam devendo. E aí eles têm que arrecadar dinheiro da população para cobrir esse buraco. Aí ele emite título. Esse título vai para os bancos, mas é tudo o governo que está pagando esse juro, não é o banco. Porque o governo que está devendo, foi ele que fez a dívida. Bom, essa crítica que eu faço não é só ao governo Lula, não, ao governo anterior, a todos os governos que antecederam o Lula. Mas o Lula, em especial, acredita muito que jogando dinheiro na economia, dando benesses ao povo, dando luz de graça, dando gás de graça, isentando todo mundo que ganha até 5 mil de imposto de renda, ele vai ser reeleito. Isso é pauta de reeleição. Isso não é pauta para o bem do nosso país. E aí, esse está o grande problema do nosso país. Nós devemos, a nossa dívida já chega perto de 80% do produto interno bruto, ou seja, 80% de tudo que nós produzimos em um ano, o governo deve. Os juros dessa dívida, Karina, são de mais de 1 trilhão por ano. Trilhão, não é bilhão, não, são 1.000 bilhões, são 1 trilhão por ano só de juros. E aí nós ficamos discutindo déficit primário, que é uma outra bobagem. Déficit primário é o seguinte: é tudo que o governo arrecada, menos o que o governo gasta. O resultado disso é o superávit ou é o déficit. Mas isso é antes do pagamento de juro. Se eu tivesse que considerar o juro daquilo que o governo deve, eu teria que falar em déficit nominal e não em déficit primário. Se eu for levar em consideração o déficit nominal, a dívida do governo está ficando impagável. E o que que acontece, Karina? Quando a dívida de alguém, todo mundo começa a ver aquela empresa não vai pagar a dívida dela. O juro fica mais alto para ela, ninguém quer emprestar para ela, não é? E ela começa a ter cada vez mais dificuldades. E é isso que está acontecendo no Brasil. Esses dias o dólar disparou, chegou até 6,30, lembra? Foi uma confusão. Por quê? Porque todo mundo começou a ficar desconfiado que o governo não vai mais pagar a dívida e começou a mandar dinheiro para o exterior. Daí, é claro, o dólar sobe. E é nesse impasse que nós estamos. E esse governo do PT só pensa em arrecadar mais. Agora, já instituíram vários impostos. O último que fizeram agora foi essa questão do imposto sobre operações financeiras, né?
Isso. o IOF, né? IOF. O que vai acontecer com isso? Isso vai ter reflexo interno. Isso, por exemplo, quem compra um carro financiado vai pagar mais imposto. Tem negócios aqui que quer mandar dinheiro para o exterior vai pagar mais imposto. Ele está prevendo arrecadar mais 20 bilhões esse ano e 40 bilhões no ano que vem, com mais o imposto que ele criou. Isso vai tornando o Brasil mais caro, é causa de inflação, deixa a vida de todo mundo mais difícil. E na outra ponta, o que o governo quer? Gastar mais sempre. Não faz reforma administrativa, não corta cargos inúteis, enfim, não corta gastos. O governo tinha que cortar gastos. Ele, ao invés de cortar gastos, ele cria mais impostos. E nesse ritmo, nós estamos indo por um caminho muito ruim. Muito bem, senador. Nós vamos para o nosso último intervalo, tá certo? O senhor continua com a gente. E para você que nos acompanha pelos canais da Rede CNT, não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje o nosso convidado é o senador pelo Paraná, Oriovisto Guimarães, do PSDB. Senador, o senhor é um representante do Paraná, aí em Brasília, no Senado Federal. Gostaria de saber quais são as principais bandeiras paranaenses que estão sendo levantadas pelo senhor nesse momento. Olha, Carolina, o que nós temos procurado fazer, pelo menos eu tenho procurado fazer, acho que os outros dois senadores do Paraná também procuram fazer o mesmo, é apoiar tudo o que o Paraná precisa junto ao governo federal. Você sabe que tem muitas coisas que o Estado depende de aprovação de um aval para empréstimo externo, enfim, são vários os interesses que passam lá pelo Senado Federal e que nós sempre apoiamos. E eu quero dizer que eu apoiaria sempre, independente de quem fosse o governador e de que o partido que ele fosse. Porque daí a gente não tem que pensar em política, tem que pensar no Estado, não é? Então, nós temos apoiado fortemente o governo lá em várias situações. Eu mesmo já fui relator de várias demandas do governo do Paraná e vamos apoiar até o final, né? Essa é a nossa missão, defender os interesses do Paraná lá em Brasília. E, senador, quando a gente fala, né, em equilíbrio, na sua opinião, onde nós podemos efetivamente cortar gastos? Em tudo, Karina. O Brasil precisa cortar gasto em muito lugar, não é? Nós temos, por exemplo, uma previdência social que dá um déficit maluco. Temos aposentadorias absurdas. Nós temos que reformar isso. A própria máquina do governo é absurdamente grande, pode ser diminuída, pode ser enxugada. Uma série de estatais que dão um prejuízo enorme, que deveriam e poderiam ser privatizadas, entre as quais eu cito, por exemplo, os Correios, que têm acumulado prejuízos bilionários e que não, decididamente, Correio hoje, depois do advento da internet e tal, sabe, não faz muito sentido mais. É um serviço de entrega de encomendas, mas você tem hoje a iniciativa particular fazendo isso com muito mais eficiência do que os Correios. Então, é uma coisa que passou no tempo, né? Enfim, interesses corporativos. A nossa justiça é a justiça mais cara do mundo. Tinha que ter uma reforma do judiciário inteira. O próprio Senado, a própria Câmara dos Deputados, as assembleias, é muito gasto. Podia ser cortado por cinco. Sabe? Então, nós temos que reformar e temos que mudar essa mentalidade de que o governo é fonte de recurso, é uma opção para viver bem na vida, sabe? Não é por aí. Tá certo. Senador, o seu mandato acaba agora em 2026. Gostaria de saber quais são as suas pretensões políticas, se o senhor deve colocar novamente o seu nome à disposição para as eleições. Não, Karina, ele não vai ser colocado mais. Eu, quando fui candidato pela primeira vez, que foi nessa última eleição, eu disse a todos os eleitores que eu seria candidato uma única vez, que eu ia tentar fazer o meu melhor e que depois voltaria para a vida privada. E é isso que eu pretendo fazer. Eu não quero me candidatar mais, não. Quero continuar ajudando o Brasil, mas sem ocupar cargo político. Tá certo. Senador, suas considerações finais, por gentileza. Olha, eu quero apenas te agradecer muitíssimo a oportunidade de falar com os seus telespectadores e me colocar sempre à sua disposição, tá?
Muito obrigada, senadora. Em nome da Rede CNT, agradeço pela conversa, pelo seu tempo, principalmente pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Boa noite para o senhor. Boa noite, até uma próxima. O Jogo do Poder de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esse programa ou programas anteriores, você pode acessar ao nosso portal, que é redecnt.com, ou então baixar o aplicativo aí em seu celular, que é de graça, inclusive o CNT Play. Na próxima semana, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui. E a gente, claro, te espera. Boa noite para você. Até mais.